Boa noite. Programa na área com Ribeiro no ar, através da TV Macaguá. Conosco está Desidério Garcia, professor de Geografia do Estado e também tem uma missão bonita na Igreja Católica, serve como ministro extraordinário da Sagrada Eucaristia. Estaremos falando sobre o seu trabalho como professor e também sobre a sua missão na igreja. Boa noite, Desidério. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Elcio. Muito obrigado pelo convite, de antemão. Desidério, você é natural de onde? Eu sou de São Fernando, mas São Fernando é como Tenente, uma cidade pequena, e as pessoas geralmente nascem na cidade vizinha. Eu nasci em Caicó, onde hoje é a Liga, que era a antiga maternidade Mãe Quininha. Vivi até meus 8 anos em São Fernando, na zona rural, e há quase 8 anos eu fui morar em Caicó. Você é professor desde quando, Desidério? Eu sou professor, assim, eu dei aula de reforço durante o meu ensino médio, lá em Caicó, mas professor mesmo de sala de aula, eu sou professor desde 2012, né? Em 2012 eu passei no concurso do Estado, na verdade eu passei em 2011, estava no fim da faculdade, concluí a faculdade e passei a lecionar no município de Caicó, em 2012. Na faculdade foi onde eu conheci minha esposa, que aí é onde começa um pouco a mudança da minha vida, mas de antemão, desde 98 eu residi em Caicó, 2012 eu fui ser professor em Caicó, ainda já namorava com minha esposa, Juliette, que é aqui de Tenente, e fiquei lecionando lá, de 2012 até 2019, que é quando eu começo a mudar um pouco do trabalho para cá, mas eu já residi aqui em 2019. Eu era casado com minha esposa, morava aqui, mas trabalhava em Caicó. E em 2019 eu já tinha 2 vínculos, transferi um para Cerro Corá e fiquei com um em Caicó. E depois de várias mudanças, hoje eu tenho os 2 vínculos aqui na Escola Padre Simval, em Tenente Laurentino, na Escola do Estado. Desidério, você formou-se na Universidade Federal? Eu sou graduado em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde também eu fiz mestrado. E antes do mestrado eu fiz especialização no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, tudo em Caicó, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte em Caicó, e no Instituto Federal de Caicó também, do IFRN de Caicó. Minha vida estudantil, ela se deu basicamente em São Fernando, até a primeira série do ensino fundamental, e depois eu estudei sempre em Caicó, sempre em instituições públicas. Fui aluno de escola do Estado, do segundo ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, e na graduação e pós-graduação eu fui aluno das instituições federais de Caicó. Professor, né? As aulas estão aí batendo as portas, atualmente está de férias. Mas, Desidério, fala um pouquinho sobre a jornada pedagógica, sobre como estão os preparativos para a volta às aulas. A gente, na escola, hoje eu assumo um cargo chamado coordenação diária, né? Eu sou professor coordenador da área de humanas, que inclui história, geografia, filosofia e sociologia. E como a gente está um pouco mais próximo da coordenação pedagógica, então, nessa perspectiva, eu comecei um pouquinho antes, dia 2 de fevereiro, as férias se encerram dia 31 de janeiro, e dia 2 de fevereiro a gente voltou, tivemos a primeira reunião, mas a semana pedagógica mesmo da escola teve início quarta-feira. Não que a escola não já tivesse em atividade desde antes, né? Porque os coordenadores, a gestão administrativa, ela já tinha ido para Currais Novos algumas vezes, para reuniões pedagógicas, administrativas, e a gente, com os professores, a gente começou quarta-feira agora. Quarta, quinta, sexta, e a gente volta quinta. Quinta, sexta já é reunião de pais, e segunda-feira as aulas começam efetivamente. Mas professor é igual ao atleta. O atleta ele não só trabalha no dia que ele... É verdade. Que ele faz o jogo, ou no dia que ele faz o atletismo, né? Então ele treina antes. Então eu estava nesse momento em casa, há pouco tempo, elaborando aulas, né? Porque a gente vai começar as aulas, e é muito bom quando a gente já chega com o material planejado, já chega com a aula, vamos dizer assim, preparada. Mas até que sexta não teremos aula de sala ainda. Desidério, temos boas referências de você como professor, mas você também tem uma bela missão na Igreja Católica. Como surgiu, quando você sentiu o chamado para servir no altar? Eu, na verdade,
a gente tem no Brasil muito católico do IBGE. Tem aquele católico que o entrevistador do IBGE passa a pergunta qual é a sua religião, aí você responde, católico. Se tivesse a segunda pergunta, quando foi a última missa que você foi, você deixaria de ser católico. Mas até 2018, quando o IBGE passava na minha residência, eu respondi que eu era católico, naturalmente. Filho de família católica. Mas eu não tinha uma trajetória cristã católica. Em 2018, minha esposa já é de uma família mais católica, tinha vamos dizer assim, um caminho na igreja maior do que o meu, e nós fomos chamados para vivenciar o primeiro SCC Tenente Laurentino Cruz, em 2018. Lembro como se fosse hoje, a gente foi convidado, já faz 8 anos, isso, quase 8 anos, e eu fui meio assim, sem saber o que ia encontrar lá, e de certa forma, para não dizer um não, né? Enfim, as pessoas foram com tanto gosto lá em casa, lembro até o casal que foi até lá em casa hoje, até hoje eu lembro, foi Luciano e Alan, e convidaram, e a gente foi, e foram 3 dias, dos 3 dias mais magníficos da minha vida. Os 3 dias que eu vivi, aquela sexta, aquele sábado e aquele domingo. E de lá para cá, minha vida cristã caminhou. E eu acho que o SCC, ele mostrou o quanto Jesus ama a gente enquanto pessoa, enquanto casal. E lá eu vi o quanto Jesus ele amava eu, minha esposa e meus filhos. E daí nossa vida cristã caminhou. E daí eu fui ser, depois fui equipe de 5 do SCC, passei por outras funções, até que eu fui chamado para ser ministro da Eucaristia e ministro da Palavra, recentemente, né, nos últimos 2 anos, para ser mais exato. Desidério, de alguma maneira, a sua fé influencia na sua postura na sala de aula? Olha, depois que eu entendi que a fé, ela é aquilo que mantém a gente vivo, quando eu vou fazer uma retrospectiva da minha vida, de quando eu era, não digo uma pessoa sem fé, eu acho que fé todos nós temos, seja fé em Deus ou fé nas coisas do mundo, todo mundo tem alguma fé. Até se você é ateu, você tem fé no que é material, né? Você tem fé que a vida é só isso. Mas depois que eu entendi que a fé é aquilo que nos mantém vivo, e todos os dias eu levanto, se eu caminho todos os dias é porque a fé me motiva, então a fé ela influencia toda a minha vida. E eu tenho fé que onde eu trabalho vai ser sempre um lugar melhor do que o que é. Não que seja ruim, mas que cada dia vai ser melhor. Que a igreja, as pessoas vão cada dia mais viver Deus de verdade, porque o cristianismo é amar ao próximo. Se você não está amando ao próximo, você é, é apenas um cristão de clichê, eu sou cristão. Como você consegue conciliar a rotina de estudo com o seu ministério na igreja? Olha, a igreja nunca me atrapalhou em nada. Só me acresceu. Hoje, dizer que a gente é um ser humano melhor pela igreja, eu acho que é até ruim. Mas quando você conhece Cristo, quando você conhece a fé de verdade, e que Deus lhe chama e você diz não, então tem um problema. Então, depois do SCC de 2018, que houve uma grande mudança na vida da gente, volto a frisar, lá em casa, eu e minha esposa, a gente tem uma certa meta, não dizer não às coisas da igreja. Claro que tem hora que a gente tem que optar. Ou eu vou servir como ministro, ou eu vou servir como na parte de falar, da gente na liturgia, ou eu vou servir de ministro, ou eu vou servir no Conselho Econômico em algum momento, mas a gente passou a ter por meta não dizer não. E a igreja nunca atrapalhou. É incrível. Eu trabalho 5 dias por semana, mas nunca, eu acho que você pode fazer essa pregação, você pode servir hoje, você pode domingo estar na missa de tal hora, você pode deixar umas cadeiras lá no Conjunto Novo para a missa que vai ter de noite, você pode vir servir lá no Cinco Cantos, que inclusive o Cinco Cantos é o lugar onde eu sou dizimista.
eu e minha esposa, a raiz da minha família, da família da minha esposa é de lá, e lá na Capela da Imaculada, que é a capela mais antiga do município, né? É onde nós também vivenciamos parte da nossa fé, bem importante é lá. A Eucaristia como centro para você. Qual o significado mais profundo de um ser ministro da Eucaristia? Para falar do significado de ser ministro da Eucaristia, eu rememoro de quando eu fui convidado para ser ministro há 2 anos atrás, para fazer o curso, na verdade, de ministro da Eucaristia. E o Padre Rivaldo foi nos convidar, e nós lá em casa ficamos meio assim, rapaz, nós somos merecedores de ser ministro, é algo tão fino, como diria minha avó, é algo tão... saber que levar a Cristo ao irmão, o corpo de Cristo, é algo muito grande. Só que o Padre Rivaldo é muito sábio, né? Eu acho que quem conviveu com ele sabe. Ele disse, meu filho, se for por merecimento, ninguém seria. Se fosse por merecimento, ninguém seria. Porque nem os anjos tocaram no corpo de Cristo. Então, se eu fosse chamar uma pessoa por merecimento para ser ministro, não se preocupe, não tinha quem chamar. Não tinha padre, não tinha bispo, não tinha ninguém que tivesse o merecimento de levar Cristo. Então, o que a Eucaristia como centro, ela é Deus saber que eu sou pequeno. Mas eu sou pequeno e aquelas 4 pessoas que eu visito pelo menos uma vez por mês para levar o corpo de Cristo, às vezes no mês, a visita que ela recebe é a minha de Cristo. A minha que eu vou e levando Cristo, né? Então, a gente saber a nossa pequenez, mas saber que Deus nos ama, é impressionante. E a Eucaristia, a gente que comunga, a gente que acredita, a gente vê o quanto Deus nos ama diariamente. Voltando sobre sua missão como ministro extraordinário da Sagrada Eucaristia, você pode compartilhar um momento assim, em que você levando a comunhão para alguém, você mudou a sua visão a respeito do mundo, você começou, através daquele momento, transformou a sua visão de mundo? Olha, eu tive dois momentos interessantes com a Eucaristia. Interessante não, bem profundos com a Eucaristia. Nós estávamos tendo uma festa, não sei se foi a de Santo Antônio ou a de São Francisco, que nós peregrinamos nas zonas rurais. Acho que foi a de Santo Antônio. Nós fomos para as zonas rurais e eu fui com o Tiago. O Tiago foi levando a Eucaristia e tinha uma adoração de tanto tempo, eu tive que vir em tenente e voltei. Cheguei lá, a gente distribuía a comunhão para quem estava na adoração com a gente. Eu me lembro que a comunhão caiu no chão e quem foi ministro formado na turma da gente, a gente sabe que o correto não é apanhar e comungar. Você pode até comungar, a comunhão caiu no chão, mas você se ajoelha, reverencia, porque a partícula que caiu ali é o corpo de Cristo, seja ela do tamanho de um pó ou do tamanho de uma partícula grande, né? Eu me lembro que eu estava bem atribulado no dia e me ajoelhei, Tiago veio, pegou o corporal, tirou a comunhão do chão, botou água, purificou aquele local. E eu disse, rapaz, eu não estava conectado com Deus hoje, mas a comunhão que caiu no chão me conectou. E a outra foi o ano passado também, nós lá no altar, não sei se eu estava servindo na Eucaristia ou se eu estava servindo na liturgia. E vinha com os problemas pessoais, coisas normais, mas buscando uma resposta, né? Em certo momento, na elevação da Eucaristia, quando o Padre Rivaldo elevou a Eucaristia brilhou. Aí você poderia pensar, não, isso foi um feixe de luz e tal, mas para mim não foi, né? Para mim foi, a Eucaristia brilhou para mim mesmo. E quando eu cheguei em casa, eu fui contar à minha esposa, ela disse, pois eu tive a mesma percepção, a Eucaristia brilhou para mim também. Eu disse, pronto, então não foi só uma percepção minha, né? E nesse dia nós conversamos muito, eu e minha esposa, e foi assim um divisor de água na minha vida, o dia que a comunhão brilhou para mim. Eu até me pergunto, Senhor, será que era a minha falta de fé? Se for, obrigado pela resposta, né? Então, esses 2 momentos, a Eucaristia, ela me respondeu muito. Mas levar a Eucaristia para as pessoas que eu atendo, são 3 casas e 4 pessoas das 3 casas, é interessante, né? Hoje eu estou na coordenação do ministro, você sabe, né? Eu, minha esposa, Tiago e Tico. E quando a gente faz as formações, eu costumo dizer muito, pessoal, você vai levando o mais importante para o idoso, para a pessoa acamada, que é o corpo de Cristo. Mas, pelo amor de Deus, não chegue lá, dê a comunhão e corra, não. Corra que eu digo é um modo de falar, né? Dar a comunhão e sair e virar as costas. Parece que você vai deixar fogo, como diria o povo antigamente, né? Então, eu digo, aqueles 30 minutos que a gente passa lá, às vezes é os 30 minutos que aquela pessoa teve de visita naquela semana, naquela quinzena. Então, levar a comunhão é interessante, porque até as pessoas que eu acompanho, eu tenho a percepção que como já faz mais de um ano que eu acompanho, eu tenho a percepção que eu sei até o que elas vão conversar, os assuntos que elas gostam.
e ela se sente bem conversando. E às vezes você é a única pessoa que escutou aquela pessoa. Então eu digo 30 minutos. Vá lá. Se você tem 4 casas, é 2 horas que tem que sair de casa. Não que seja uma regra, mas isso é um pedido que eu faço para a gente poder levar Jesus com, vamos dizer assim, com mais amor ao próximo. Desidério, na condição de ministro da palavra, como você se sente ao trazer a palavra de Deus, ao evangelizar? Na verdade, ministro da palavra, hoje aqui na internet nós temos 4, né? É eu, Marcinha, Heitor, e minha esposa fez o curso e não recebeu a veste porque estava de resguardo agora em janeiro, agora em dezembro. Até padre José Mário disse que quando o bispo vier aqui vai conversar essa situação com ele. E eu sou muito falastrão, zoadento, brincalhão, gosto muito de resenha, inclusive na igreja, eu acho que é perceptível, né? As pessoas que a gente tem amizade, a gente faz muita resenha. E eu sempre fui muito resenheiro, zoadento. Um colega meu do curso de filosofia, que eu não concluí, me chamava Mudim. Era uma ironia, né? Dizia, lá vem um Mudim. Mas eu nunca pensei em usar a palavra para falar de Deus, né? Nunca pensei. Aí veio o SCC em 2018, como eu volto a frisar, que ele me trouxe me trouxe para o catolicismo de volta. Apesar de até 2018 eu era batizado, primeira Eucaristia, crismático e tinha matrimônio na igreja, mas não era vivo a chama do sacramento na minha vida. E com esse chamado, aí após o SCC, veio o segundo SCC que nós servimos, depois fomos ser equipe de 5, e daí as coisas foram aparecendo. Teve uma noite lá nos 5 Cantos, que era a noite do SCC, na Festa da Imaculada, e pedi para eu e minha esposa partilhar a palavra. Nós partilhamos, normal, sem nenhuma expectativa. Depois veio o Ministério da Eucaristia, da Santa Eucaristia. E quando você é ministro da Eucaristia, você também é ministro da palavra, automaticamente. Por mais que você não tenha o ministério da palavra, como eu recebi, eu, Marcinho e Heitor, mas você proclama o evangelho. Então, a partir daí, muitas vezes, o padre Rivaldo, mais uma vez eu falo, porque foi no período dele, ele chamava para partilhar a palavra na festa de Santo Antônio, festa de São Pedro, festa de São Francisco, festa da Imaculada, e eu fui partilhando, e não vou mentir, foi incrível. Assim, primeiro que quando a gente vai partilhar a palavra, a gente vai falar o que a gente pensa só. A gente vai falar o que a Bíblia diz, o que aquele santo fez, como a fé na nossa comunidade. E eu nunca me esqueço. A gente, às vezes, se envaidece um pouco e pensa que é a gente que fala. Se você tocar uma pessoa durante uma pregação sua, durante uma palavra que você transmite na igreja, não foi você. Agora, se você não tocar ninguém, aí foi você que falou. Se não toquei ninguém, foi você mesmo. Mas se você tocar uma pessoa e aquela palavra transformar a vida daquela pessoa, foi o Espírito Santo. Então, depois que eu aprendi que eu falo de Deus e para Deus, então isso aí foi muito bacana na minha vida. Então, eu gosto muito de transmitir a palavra, de levar a palavra à frente. Desidério, qual o maior desafio de ser um testemunho cristão dentro de uma instituição de ensino hoje? Eu acho que não só na instituição de ensino, mas em toda a sociedade, a gente entender que o outro é seu irmão, e nós temos isso na instituição de ensino. Às vezes a gente pega pessoas que parece que está ali para testar seu limite, alunos, pais de alunos, às vezes até alguns colegas, você diz, não, ou eu penso muito diferente, ou é muito estranho. Mas quando você enxerga no outro, o irmão que Deus falou, o seu próximo, que você se dispõe a ajudar, seja até no planejamento, um colega que tem mais dificuldade ali com o notebook, tem mais dificuldade com a tecnologia, seja aquele aluno, a gente na parte de Simval nem fala de mim, mas fala de muita gente boa que tem aí, pessoas que, às vezes a aluna engravida, a gente faz um chá de fralda ali, leva uns perfumes, uns sabonetes, umas fraldas, uns lenços umedecidos, coisa que muita gente faz. Me lembro muito da professora Geise, ela sempre encabeça essas ideias, eu acho muito bacana. Uma pessoa que dá testemunho do cristianismo sem fazer zoada, sem poder alardar, sem alardar para o mundo, né? E a gente sempre tem essa perspectiva, e eu digo muito na escola, para além do profissional que eu sou, se um colega precisar da nossa ajuda, um aluno precisar da nossa ajuda, a gente não ajudar em nada, não é cristianismo. Apesar de eu nem falar em cristianismo, mas a gente está ali para ajudar. Se fosse simplesmente para ganhar o salário e trabalhar, é algo muito vazio. Qual conselho você daria para um jovem que sente o desejo de servir, mas receia que isso interfira no seu profissionalismo, no seu trabalho? Para um jovem,
É o seguinte, eu sou muito feliz por servir aqui na Igreja de Tenente, porque a gente serve ao lado de muitos jovens, né? Eu tenho alunos que têm uma, vamos dizer assim, eles têm uma caminhada de fé muito bonita. Eu lembro de Marcos Vinícius, no momento, lembro do meu ex-aluno Joab, que hoje é meu compadre, inclusive, né, padrinho do meu filho. São jovens vocacionados, que eu acho linda a vocação deles. Não só eles, tem muitos, nós temos 70 coroinhas aqui, nós temos ministros da Eucaristia bem jovens, nós temos pessoas que atuam na liturgia, são bem jovens mesmo, que é uma dedicação muito bonita. E eu conheço jovens, como eu citei alguns, que nada da atuação deles na vocação da igreja atrapalha na vida profissional, na vida acadêmica. É claro que às vezes a gente chega na universidade, que a gente encontra muitas pessoas que até olham com a gente meio torto, quando a gente tem uma fé definida, né? Mas, você, olha, a igreja, ela não vai atrapalhar seu caminho. De 2018 para cá, eu sou, não poderia dizer um servo na igreja, né? Um servo que eu digo que eu estou para servir, e minha vida profissional melhorou, minha vida familiar melhorou. Eu não conheço um setor da minha vida que tenha piorado. Então, você que é jovem também não vai piorar. Agora, tudo na vida é a gente saber dividir. Se eu sou aluno lá na Universidade em Currais Novos, seja ela particular, pública, no Instituto Federal, e eu tenho aula 5 dias por semana, naqueles 5 dias, em 95% das vezes, eu não vou poder servir naquele horário, mas eu posso servir no sábado, no domingo, no feriado. Então, meu filho, Deus nunca atrapalha a nossa vida. Nunca. E servir não atrapalha. Se você pudesse resumir sua missão em uma frase que conecte o púlpito da aula e o presbitério da igreja, qual seria? Eu até rabiscando, eu fiz umas anotações aqui, de acordo com os temas que temos passado, e eu botei uma passagem aqui, eu sei, na vida da gente, não temos como separar nossa profissão da nossa fé. No máximo, temos atuação em funções diferentes na igreja e na escola, ou no outro trabalho, mas que nunca, na minha profissão, falte fé, que meus estudantes e colegas possam ser pessoas e profissionais cada dia melhores, e que na igreja eu possa também ensinar a palavra de Deus com fé e amor. Então esse bonito. Seria a frase que junta a minha vida, vamos dizer assim, do magistério com minha vida de fé, minha vida de igreja. Desidere uma mensagem final para seus amigos e seus alunos, aliás, e para a comunidade paroquial que acompanhou o nosso programa. Eu vou inverter, eu vou começar pela comunidade paroquial. Na comunidade, as duas coisas, para todos os dias eu digo não desanime. Às vezes na igreja a gente está meio desanimado, às vezes eu sirvo tanto e parece que minha vida não melhora. Olha, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então não desanime. Eu também já pensei, porque a gente acha que Deus é um mago. Ele é mais que um mago, mas a gente pensa que Deus é um mago. Eu fui ali na igreja hoje, rapaz, servi na liturgia, agora Deus vai resolver todos os problemas da minha vida amanhã. Já amanhã de manhã eu já vou amanhecer com um bom emprego, já vou amanhecer com uma bela família, se for meu plano casar, e já vou amanhecer completo do Espírito Santo. Não, não é assim. Deus não é esse mago que faz mágica na ponta dos dedos. Ele faz muito mais do que isso, mas não é assim que funciona. O tempo de Deus, às vezes, na conversão da gente, a gente pensa que é assim, na hora que eu me converter, acabou o problema. Não é. Não é. É uma caminhada lenta. Então, você está na igreja, você está servindo, você às vezes pensa que não está sendo recompensado. As recompensas aqui da terra não são as de Deus, né? Mas Deus, ele vai lhe recompensar aqui na terra e para onde todo cristão quer ir, no céu. E para meus alunos na escola, eu também começo a dizer, não desanime. Eu sou fruto da escola. Eu sou filho de pessoas pobres, fui criado por agricultores, eu e meus irmãos, e na prática, a vida da nossa família, eu e meus irmãos, ela foi revolucionada pela educação. E de escola pública, como eu falei, estudei em escolas municipais, estaduais e federais. Sempre escola pública, principalmente pelo motivo de não ter a condição financeira de ter uma escola particular. E hoje eu e minha família, nós temos empregos, nós temos bons trabalhos, vivemos o nosso suor, mas esse suor de hoje ele é muito resultado daquele período de estudo. Quando a gente vai calcular, eu tenho 34 anos, a gente vai calcular, eu comecei a estudar com 4 anos e parei com 27. Parei, que eu digo, de ir à universidade, né? Mas eu penso em fazer um doutorado, não sei quando. Então eu parei com 27, eu tinha estudado 23 anos.
Até os meus 27 anos eu tinha passado muito mais tempo na escola do que fora dela. E por ironia do destino, quando eu saí da escola, eu fui ser professor. Né? Quando eu saí da universidade, na graduação, fui ser professor. Então, não desanime, nem na igreja, nem na escola. Para meus alunos, eu digo, olha, às vezes a gente está fazendo algo e pensa que não está dando resultado, mas está. Aquele livro que você leu, aquela questão de matemática que você resolveu, aquela questão de Enem que você errou e foi pesquisar para acertar, isso daí está dando resultado. Não hoje, certo? Então eu levei 23 anos para ter vamos dizer assim, um bom emprego. Às vezes a gente quer resolver em 6 meses, né? Então, a mensagem que eu sempre digo, não desanime. Não desanime mais é ter fé. Fé na igreja, fé na escola, fé na vida. Muito obrigado. Desidério, foi muito boa a conversa. Agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite. Que Deus continue abençoando o seu trabalho e a sua missão. Eu que agradeço, né? Eu não, só mais um adendo, né? Eu não sou laurentinense, né? Mas já fazem 10 anos que eu moro aqui. Fez 10 anos, dia 9 de janeiro. Porque eu me mudei para cá no dia que eu casei. Cheguei de mala e cuia, como diz. Dia 9 de janeiro, minha esposa tinha passado no concurso daqui do município e eu vim para cá. Porque eu era do estado, eu poderia ter registrado para cá, assim como aconteceu, de verdade. Deus foi providente na minha vida. E com isso a gente veio para cá e hoje nós construímos uma família muito linda. Eu, minha esposa, a Juliette, que é professora também, nos conhecemos na universidade, coincidência. Minha filha Maria Alice, já tem 8 anos, uma menina maravilhosa, e nosso filho João, que veio coroar a nossa família. Hoje somos 5, porque 4 aqui na terra e um bebê da gente que Deus não deu para chegar nos nossos braços. Então, nós somos muito felizes e Tenente nos faz um bem danado.